E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Hoje, na unidade 3, a gente dá continuidade ao conteúdo de medidas e avaliação, porém, nesse conteúdo a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes da aptidão física. Então, a gente vai definir alguns desses componentes que vocês vão lidar no dia a dia enquanto professores de educação física, nas medições que vocês vão fazer, nos testes que vocês vão aplicar, e aí vocês vão saber trabalhar esses componentes. Mas antes, né, necessariamente é importante que vocês saibam definir bem o que são esses componentes, né? Entender o que eles são para posteriormente saber fazer uma análise, né? Fazer uma interpretação ou fazer um julgamento necessário para esses componentes, ok? Bom, então bora começar. Bom, pessoal, então começando aqui na unidade 3 com os componentes da aptidão física, antes de mais nada, é importante destacar aqui essa diferença, né, de aptidão física e condicionamento físico. Então a gente tem que entender que são termos diferentes. Muitas vezes eles são utilizados da mesma forma, né, como se fossem a mesma coisa, mas não são. Até na década de 90, por aí, meados de 90, a aptidão física era tratada como se fosse algo voltado para o desempenho físico, né? Então, algo voltado para o desempenho muscular, para a melhora do condicionamento físico, para o desempenho esportivo. Então, a aptidão física, ela tinha essa pegada, ela era direcionada para essa condição. Porém, a partir daí, a Organização Mundial de Saúde começou a mudar um pouquinho esse conceito de aptidão física e ela coloca a aptidão física como sendo uma capacidade de realizar esforço sem fadiga excessiva, garantindo a sobrevivência da pessoa em boas condições orgânicas no meio em que ela vive. Então, ela dá uma pegada mais para a saúde, né? Ela não coloca a aptidão física necessariamente como algo voltado para o desempenho esportivo, mas também para essa questão da saúde, né? De você fazer as suas atividades do dia a dia, por exemplo, eu vou à padaria, eu vou subir um lance de escadas, eu vou subir um morro, eu vou, enfim, processos que você faz naturalmente no seu dia a dia, não necessariamente que envolva o desempenho, mas que te dê essa autonomia funcional, né? Que você consiga viver uma vida livre de doenças, por exemplo, né? Então o termo aptidão física ela vai se associar muito a essa questão da ausência das doenças hipocinéticas, né? Doenças hipocinéticas são aquelas doenças ligadas à falta do movimento ou ausência do movimento. Então começa a ter essa pegada aí de aptidão física, não necessariamente sendo condicionamento físico. Já o condicionamento físico, esse sim é um meio para você se desenvolver ao máximo as suas aptidões físicas. Então, o condicionamento físico, sim, né? É você condicionar o seu corpo, você treiná-lo, você desenvolver essas aptidões aí no intuito de desenvolvimento e rendimento esportivo realmente, ou para alguma atividade física, ou algo que ela sobressaia aos padrões normais. Então, isso deve ser bem diferenciado aí na hora que a gente vê esses dois conceitos. Então, se a gente fosse resumir, a aptidão física, né? Voltada, né? São as valências que você tem ali física, mas voltadas por uma vida saudável, independente, né? E tal. E o condicionamento físico não, é o treinamento para que se você desenvolva a níveis elevados aí essas valências físicas que você tem. Bom, muito bem. A partir daí, então, a gente tem a aptidão física desenvolvida em duas áreas principais. A gente tem a aptidão física relacionada à saúde e a aptidão física relacionada ao desempenho motor. E aí eu chamo a atenção aqui de vocês porque essa aptidão física aí, né, voltada para o desempenho motor, né, ela pode ser vista também, né, você pode encontrar aí, por exemplo, essa aptidão física aí eu li não como para o desempenho motor, mas eu li como se fosse para o desempenho esportivo, por exemplo, e tal, né? Bom, isso tudo aí, ok, né? Isso tudo aí vai ser passível de acontecer, tá? Mas
Lembre-se, né, sempre quando você for ler, dependendo do autor ou dependendo do ano, você vai ver lá relacionada à aptidão física relacionada ao desempenho atlético, ao desempenho esportivo. Saiba que é a mesma coisa que relacionada ao desempenho motor. E a aptidão física relacionada à saúde, ela já é bem estabelecida. Muito bem. Essas duas aí, elas têm em comum algumas valências, tá? São as que estão destacadas aqui para vocês, ó. Então a gente tem a capacidade músculo-esquelética. Essa capacidade músculo-esquelética aqui a gente vai destacar, né? São três principais variáveis, mas a que são comuns, as duas, né? Tanto relacionada à saúde quanto ao desempenho motor, a gente tem a força e a resistência muscular. Essas duas aí são capacidades musculoesqueléticas, tanto relacionadas à saúde quanto relacionada ao desempenho motor. A gente tem a resistência cardiorrespiratória, a gente tem a flexibilidade e a gente tem o equilíbrio. Então essas quatro aí se comunicam tanto para a saúde, tanto para o desempenho motor. Obviamente que a gente tem que entender e saber diferenciar que se eu estiver trabalhando elas voltadas para a saúde, o meu nível de exigência ou meus parâmetros, né, de comparação, eles são como se fosse para aptidão física para pessoas normais, para a vida cotidiana. Quando eu levo elas para o desempenho motor, aí eu já estaria meio que falando naquela que eu falei ali para vocês do condicionamento físico. Então essas mesmas valências aí, elas vão ser voltadas, porém, com um patamar mais exigente, digamos assim, né? Então um parâmetro ali de comparação maior do que a norma, né? São para atletas ou para pessoas fisicamente ativas, né? Que praticam exercícios regularmente e tal. E além disso, a gente tem algumas outras que elas são meio que é, focadas mais para uma dessas duas aí, né? Então, quando eu falo de composição corporal e massa corporal, essa valência aí, ela meio que se restringe basicamente à aptidão física relacionada à saúde. Ela não tem muito a ver, ou ela não tem uma relevância tão grande para o desempenho motor. Mas, em termos de saúde, né, a composição corporal e a massa corporal, elas são muito importantes. E quando eu vou para o desempenho motor, né, para as questões mais esportivas, né, para o desempenho esportivo, a gente destaca a potência, e aí eu chamo a atenção que a potência, ela faz parte dessa daqui, né, da capacidade músculo-esquelética, na potência, a velocidade também, né, está ligada aqui nessa capacidade músculo-esquelética, mas a gente ainda tem a agilidade e a coordenação. Então essas daqui de baixo, né, potência, velocidade, agilidade e coordenação, elas têm uma comunicação mais estreita, mais relevante ao desempenho motor. Em termos de saúde, elas não importam muito. Já a composição corporal e a massa corporal, elas têm uma relevância muito maior para a saúde, porém para o desempenho motor ela não é tão relevante, ok? Bom, dito isso, então vamos entender agora cada uma delas, né? Vamos entender, né, como elas funcionam. Muito bem. Quando eu falo de composição e massa corporal, tanto composição e massa corporal, gente, antes eu tenho que fazer uma contextualização aqui, né, da relevância dela para a saúde. Então, hoje em dia, a gente tem a obesidade, inclusive a obesidade infantil, tá? Então, sempre batendo nessa tecla com vocês sobre a questão infantil, né? Vocês vão ser professores de educação física licenciados, né? Vocês são da licenciatura. Então, o grande público que vocês vão trabalhar são crianças e adolescentes. Então, a gente tem que ter um foco, né, específico aí para esse tipo de população. E a obesidade ela tem se tornado uma doença, né? Um problema de saúde pública, né? Tanto que há uma diversas doenças, né? Associadas à obesidade, são as comorbidades, né? Ou seja, são doenças associadas ao aumento da gordura corporal. Não necessariamente só da gordura, às vezes também do peso corporal, a gente vai ver que são coisas diferentes, mas existe essa preocupação. Então, o Brasil ou outros, né, países desenvolvidos ou em desenvolvimento como o Brasil, é, a obesidade ela tem se tornado um problema de saúde, inclusive um problema de saúde muito mais preocupante, como a fome, por exemplo.
Se você fizer uma pesquisa rápida, principalmente até no Ministério da Saúde ou em pesquisas no Google, aí você vai ver que os índices de obesidade ou de doenças atreladas à obesidade, ela é muito maior e muito mais preocupante, por exemplo, que a fome. Né? A gente vê muito falar aí, a fome mata, a fome no Brasil, a fome não sei aonde. Isso é irrelevante próximo aos problemas que nós temos em relação ao ganho, ao excesso de peso. E isso se deve a uma contextualização que aconteceu ao longo do tempo. Então, ao passo com o desenvolvimento, revolução industrial, né, e à medida que o homem foi ficando mais sedentário e tendo mais acesso à comida, e aí vocês vão ver que essa comida relativamente barata, tá, gente? É lógico que eu não estou falando, que comer. Dependendo do que você for comer, é muito barato. E muitas dessas coisas que são muito baratas, elas são muito hipercalóricas. Né? Então você vai comer um arroz ali, um pão branco, né? Isso daí é super calórico, hipercalórico, né? E isso engorda muito. E isso não é saudável. E isso atrelado ao quê? A redução da nossa atividade física e dos exercícios físicos, né? Há de se diferenciar, né? Depois a gente vai falar de atividade física e exercício físico, mas o homem começou a ficar mais inerte, mais parado. O próprio tipo de trabalho que se faz hoje, ele é muito mais sentado, né? Muito mais sedentário do que antigamente. Antigamente o trabalho era muito mais braçal, ele consumia muito mais fisicamente. Hoje o trabalho é mais mental, então a gente passa horas e horas ali sentado aqui na frente do computador, ou dentro do ônibus, ou dentro do carro. Você pouco se movimenta. Então, ao passo que realmente a obesidade ela se torna muito mais preocupante, por exemplo, do que a fome, né? Em termos de saúde, que eu digo, né? Da grande população. E isso afeta principalmente as crianças, né? As crianças cada vez mais, porque elas são envolvidas em um ambiente, né, muito mais tecnológico, né? Elas nascem agora em um ambiente muito mais tecnológico, muito mais atrativo, com comidas, né, muito mais disponíveis aí, né, a qualquer momento. Você vai no supermercado ali, né, e coisas gostosas, né, e tal, porém não saudáveis. E aí a gente começa a ter esse ciclo vicioso, né? Esse problema, que é você come mais e se exercita menos. E aí você vai tendo esse acúmulo de gordura que pode levar à obesidade. Porém, eu não quero que vocês confundam quando eu falo em relação à saúde, né? Muitos de vocês vão ler, né, ou ver o termo, né? São os fatores antropométricos, né? Ou antropometria. Entenda que antropometria é diferente de composição corporal. Inclusive, muitas vezes vocês vão ver, né, essas duas palavras andando junto, né? Antropometria e composição corporal. São coisas diferentes, tá? Quando eu falo de antropometria, eu estou basicamente medindo as dimensões do nosso corpo. Né? Então, a minha estatura, né? Vulgarmente lá, a minha altura, a minha massa corporal, que seria o peso, né? Para quem fez biomecânica lá sabe bem a diferença, né, de massa para peso, né? Então, a massa corporal, vulgarmente conhecido como peso, ali quando você sobe na balança, então são medidas antropométricas, medidas de circunferência, então todas essas são medidas desculpa, são medidas antropométricas, tá? E mais relevante para nós, a massa corporal. Massa ou peso, né, que nós conhecemos ali. Bom, a massa corporal ela tem uma influência grande ali, né, a quantidade de matéria que a pessoa tem no corpo, né, aquilo que forma aquela pessoa, todos os componentes que a formam, né, e que tem, né, uma massa ali. E essa massa é em quilos, tá? Então, quando você sobe na balança, a balança é ali o instrumento, né, o protocolo de medida ali subiu no instrumento teste, né, para se medir a massa corporal, e a resposta que ela te dá, tantos quilos, 70 quilos, 80 quilos, 50 quilos, né, essa resposta, a medida, isso daí já te dá uma ideia do que seja essa valência. Então, se o instrumento que eu estou utilizando, o protocolo ali, né, o teste, é para medir a massa corporal, a resposta que eu tenho em termos de medida tem que vir em quilos, né? Massa é uma medida que é dada em quilos.
E aí você vai ver, né, essa valência ela sendo importante em termos de relação de saúde. Inclusive, algumas relações que nós temos, né, por exemplo, o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, ou Índice de Massa Corporal, ele é um índice, né? Foi um cálculo que se fez e se estabeleceu alguns parâmetros, né, para se determinar a relação da estatura da pessoa com a sua massa corporal, para você identificar em termos de saúde, tá? Para ver se a pessoa, apesar, né, das classificações serem baixo peso, normal, sobrepeso, acima do peso, obeso e tal, mas essa nomenclatura ela é um pouco equivocada no que se propõe ali realmente, porque ela não mede gordura, por exemplo. O IMC você não está medindo a gordura da pessoa, você está vendo essa relação que há entre a estatura dela com a massa corporal dela. Só que existe uma relação importante aí com a saúde. A gente vê que pessoas com IMC alto, elas tendem a ter problemas associados à obesidade, problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, né, como por exemplo diabetes e tal. Existe essa associação, mas só para deixar claro para vocês, o IMC ele não é uma medida direta, por exemplo, de gordura, né, ou de composição corporal, tá bom? Inclusive, vou pedir para deixar que vocês deixem aí nos comentários, né, a percepção de vocês, o entendimento. Quando eu faço um teste, né, ao subir na balança para medir a minha massa corporal, esse teste é direto, indireto ou duplamente indireto? Então, tente pensar sobre os conceitos que você já aprendeu aí nas aulas e veja, né, o protocolo lá, subir na balança, medir minha massa corporal. Teste aí, direto ou indireto? Indireto ou duplamente indireto? E outra, o IMC, Índice de Massa Corpórea, também seria um teste direto, indireto ou duplamente indireto. Então deixa aí para mim nos comentários depois que você assistir a aula, tá legal? Bom, agora, falando de composição corporal, o próprio nome já diz, a composição corporal, ela leva em consideração, tanto em termos absolutos, quanto em termos relativos, a disposição que eu tenho aí de osso, de músculos, né, que a gente chama de massa magra ou massa livre de gordura, né? Eu chamar o músculo, né, de massa magra, em termos técnicos, não está totalmente correto, porque no músculo tem muita gordura também, tá? Então, geralmente, o mais indicado é massa livre de gordura, mas vocês vão ver como massa magra também, tá bom? E a gordura em si. Então, a composição corporal é aquilo que me dá essa possibilidade de saber quanto do meu corpo é osso, quantos por cento é massa livre de gordura, quantos por cento é gordura. Então, isso eu vejo em composição corporal. E aí existem diversos protocolos, né? A gente vai ver na unidade específica, né? Quais são os protocolos, né, para se estimar aí o percentual de gordura, percentual de massa livre de gordura, enfim, né, nas pessoas. Mas só para vocês entenderem, então a antropometria fica em relação a essas dimensões, alturas e tal que eu tenho no meu corpo. E a composição corporal não, ela pega o meu corpo e meio que distribui em termos absolutos e relativos. O que é osso, o que é gordura, o que é massa livre de gordura, e assim vai. Tranquilo? Então esse é o primeiro daqueles componentes ali da aptidão física, esse daqui reservado exclusivamente à saúde, tá? Relacionado à saúde. Esse não tem uma conversa muito direta ali com o desempenho motor não, tá bom? Bom, agora falando dos componentes aí que abraçam tanto saúde quanto desempenho motor, então a gente vai falar de cada um deles, tá? E a gente vai começar em relação à capacidade músculo-esquelética. Na hora que eu for falar do componente que é exclusivo do desempenho motor, eu falo de potência, tá? Então agora a gente vai falar basicamente de força e de resistência muscular, tá bom? Bom, só para vocês entenderem, né, em relação a essa capacidade músculo-esquelética, lembrando, se eu estiver fazendo uma medição é, dessa aptidão física, porém relacionada à saúde, meus parâmetros de comparação vão ser para uma população geral e tal. Se eu estiver falando do desempenho motor, aí lembrem-se que o sarrafo sobe, né? Então você vai
trabalhar com parâmetros de comparação, né, e tal, mais para desempenho esportivo. Mas, muito bem, o que que é a força? Né, se eu pegar por definição, o que que é força muscular? Aí vocês vão ver lá que é um nível máximo de tensão que pode ser exercido por um músculo. Bom, se eu falo nível máximo de tensão, tensão é uma medida de força, tá, gente? Newtons, tá? Então, para eu medir força diretamente, a resposta tem que ser newtons, tá bom? Porém, existem testes diretos, testes indiretos, testes duplamente indiretos, assim como os demais que a gente já trabalhou. Mas nesse exemplo aqui, quando a gente coloca força, a gente ainda tem que meio que subdividir esses padrões aí. Porque a força ela pode ser dinâmica, a força pode ser isométrica ou estática e a força pode ser explosiva. Eu não gosto muito desse termo, né? Tecnicamente ele não é muito adequado, mas seria mais voltado para potência, tá bom? A força dinâmica, como o nome já diz, né, é aquela força aplicada onde há movimento articular. Então, a grande parte da força que nós fazemos no dia a dia ou na maioria das atividades esportivas, ela é dinâmica, porque ela envolve tensão com movimento articular. Mas existe também aquela força isométrica ou estática, que é aquela em que o músculo gera tensão, né, ele fica rígido, ele está produzindo força, porém não está acontecendo movimento articular, então a gente chama isso de força isométrica, né? Então você contrai o músculo, ele está rígido, está tenso, porém a articulação não está se movendo. E existe a potência que a gente vai falar um pouquinho depois, na hora que eu for falar da parte específica. Porém, gente, quando eu for falar isso de potência, você vai ver que também há um probleminha aí técnico na hora de se definir isso. Por quê? Se eu fosse falar força, né, a capacidade máxima do músculo de gerar tensão e tal, beleza. Porém, se há movimento, essa força ela se torna potência. Por quê? Se você vê o termo potência, é força multiplicado por velocidade. Se há velocidade, se a velocidade não é zero, não está parado, se há velocidade, há movimento. Então, toda vez que eu faço um movimento, está acontecendo potência, tá? Não necessariamente força. Porém, vocês vão ver que na educação física, quando se fala desse termo potência, eles utilizam o termo como se fosse a maior relação que existe dessa força com essa velocidade. Seria o pico. Então, apesar de se eu fizer um movimento aqui, ó, lentinho, né? Levantei o braço aqui e voltei. Está tendo força com velocidade, tá? Porque está tendo um movimento. Mesmo que não seja muito veloz, mas está tendo força e velocidade. Isso seria potência, tá bom? Ah, mas é a potência máxima? Não, nem de perto. Porque você vai ver também que a relação ótima de potência é a maior força que você consegue aplicar na maior velocidade. Porque eu posso ter assim, ó, agora, vou fazer um movimento super rápido, ó, pum, tá? Não é a minha potência máxima. Por quê? Porque apesar de ter muita velocidade, não tem muita força. Por que não tem muita força? Porque eu não tenho uma carga a ser vencida. E aí, se eu não tenho muita a carga a ser vencida, eu não tenho muita força necessariamente sendo gerada. Então, é um aspecto da velocidade que não necessariamente tem a ver com maior potência. Tá? Então, fazer um movimento aqui, ó, sem carga alguma, por exemplo, ele gera muita velocidade, mas não gera a minha potência máxima. Mas isso eu vou explicar um pouquinho melhor na hora que eu estiver falando de potência, tá? Mas só para vocês entenderem esses conceitos. Bom, e a resistência? Do que se trata, nesse caso aqui, a resistência muscular, né? Seria a capacidade do músculo manter níveis submáximos de tensão pelo maior tempo possível, por um tempo prolongado. Nessa definição também há problemas técnicos, porque quando eu falo força submáxima, o que é submáximo, por exemplo? Se eu te perguntar, defina para mim o termo submáximo em termos de força. A força máxima seria o meu 100%. E submáximo? 60% é submáximo? É, mas 70 também é, 80 também é, 90 também é, 99% também é, porque
submáximo é tudo que está abaixo do máximo, concordam? Porém, se eu pegar lá 99% e interpretar isso como uma carga submáxima, uma força submáxima, você vai ver que em termos práticos isso não faz sentido, porque é muita força que você vai gerar. Então, quando a gente trabalha em termos de resistência muscular, até pelos padrões de desenvolvimento da resistência muscular lá do American College, né, que ele preconiza zonas de treinamento. Então, quem fez musculação comigo sabe do que eu estou falando. Geralmente, para você desenvolver a resistência muscular, você trabalha com cargas em torno de 50% a 60% da sua carga máxima. Por quê? Porque aí você consegue fazer muitas contrações, né, durante muito tempo ali, sem que haja interrupção. Então, essa é uma característica da resistência, tá? Resistência muscular estaria ligado a isso daí. Eu estou colocando esses termos técnicos aqui para que vocês entendam, né? Porque por mais que a gente, quando fale sobre isso, a gente entende, né? Como há um meio que já há um consenso ali de entendimento sobre isso, mas tecnicamente eles não são muito adequados, tá bom? Bom, outra, né, valência aí que é importante aí tanto para aptidão física voltada à saúde quanto para o desempenho motor, é essa resistência cardiorrespiratória, que seria basicamente a capacidade que o seu coração, pulmão, seu sistema circulatório ali tem de fornecer o oxigênio e os nutrientes necessários para os músculos trabalharem de forma eficiente. Vocês vão ver muito atrelado a isso o VO2 máximo. O VO2 máximo seria a taxa máxima de utilização de oxigênio pelos músculos. Ele pode ser, inclusive, uma medida de potência aeróbica máxima, tá? A capacidade aeróbica máxima e a potência aeróbica máxima, que são termos um pouquinho diferentes, mas todas elas estão associadas ao VO2 máximo, ou seja, a sua maior capacidade cardiorrespiratória. E aí, né, obviamente, vão envolver exercícios de longa duração, né? Tem que envolver principalmente o metabolismo aeróbico. Então, para ser aeróbico, tem que passar de 3 minutos de atividade ininterrupta. Então, geralmente, corridas, caminhada, ciclismo, desde que elas sejam de longa duração. Se ela é de longa duração, gente, você não consegue fazer isso com uma intensidade muito grande, com uma velocidade muito grande. Um exemplo muito rápido e fácil de vocês entenderem. Uma corrida de 100 metros rasos, né? Lembre-se lá do Usain Bolt, né? Que foi um dos nomes aí mais relevantes que a gente teve aí até então sobre isso. Corrida de 100 metros rasos, aquela corrida super rápida, de 100 metros ali que dura 9, poucos segundos ali, né? Ele corre com uma velocidade tão grande que ele não consegue sustentar aquilo ali mais do que 10, 20 segundos ali. Ele vai parar ali se ele continuar naquilo. Então, para você correr, por exemplo, eu vou correr 5 quilômetros, eu vou correr 10 quilômetros. Você não vai correr naquele ritmo, você não vai correr naquela velocidade, porque senão você chegou 20 segundos ali, você já parou, já cansou e não consegue fazer mais nada. Então, é uma atividade submáxima, né? Porém, se você consegue fazer com uma velocidade relativamente alta, porém não máxima, senão você não consegue trabalhar isso daí. E aí, para você desenvolver essa resistência cardiorrespiratória, tem-se que esse volume ele é alto, né? Então você vai correr durante alguns minutos, 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos. São atividades prolongadas, né? E que o metabolismo ele é principalmente aeróbico. Então a sua fonte energética ali, o que está te dando energia, está te dando ATP para desenvolver aquela atividade, ela vem principalmente de vias metabólicas aeróbicas, né? Então, o oxigênio ali tem um papel muito importante na produção, na geração de energia para o seu corpo e ali para os seus músculos, tá bom? Mais uma vez, lembrando, né? Por exemplo, o VO2 máximo, você vai ver que o VO2 máximo, né, essa medida importante, né? Que a gente tem ali de condicionamento cardiorrespiratório, ele varia com a idade, ele varia com o sexo, né? Então a fisiologia ela é muito cabal ali, né? Então não tem muita conversa, muita coisa que se discute em termos de sociais e tal. Na fisiologia ele não tem muita conversa.
Por exemplo, um homem ele vai ter um VO2 maior do que a mulher e ponto, né? Ah, mas é preconceito? Não, né? Por quê? Porque o homem tem o pulmão muito maior do que o da mulher. Isso desde muito cedo, tá? Então isso é uma questão estrutural, não estou falando nem de questões hormonais, tá? Então vejam muito bem, o coração do homem, o pulmão do homem, ele é muito maior do que o coração e o pulmão da mulher, mesmo na infância. Então a gente tem estudos que mostram lá, com 3, 4 anos de idade, o pulmão de uma criança, e aí né, não tem a questão hormonal envolvida ainda, o pulmão de uma criança, de um bebê do sexo masculino, ele chega a ser 1/3 maior do que o bebê do sexo feminino. Então são coisas que mostram aí quais são as diferenças que há no desempenho de um homem para uma mulher, por exemplo, tá? E por ser dessa forma, vocês vão ver que também os valores de norma, lembra que a gente falou lá né, na unidade passada da comparação, eu vou comparar com o mesmo grupo, eu vou comparar com um padrão, né, igual quando eu falei da pressão arterial, menos de 120/80 é o padrão saudável e tal. Você vai ver que a comparação para homens, um VO2 para uma pessoa saudável é tal, é um pouco maior para homem, um pouco menor para mulher. Isso varia também com a idade. À medida que você vai envelhecendo, né, tá aí, né, a fisiologia também é cabal, ela tá jogando ali na sua cara. Você vai envelhecendo, você vai perdendo. Então, um VO2 de um idoso, por exemplo, de 60 anos, para ele, o que é saudável, às vezes para um jovem seria um estado de enfermidade. Então a gente tem que saber também, por que eu estou falando disso? Para a gente saber utilizar o protocolo adequado. Porque você tem testes que são feitos para determinado grupo etário e as classificações também. Então, por exemplo, se eu pegar a classificação de IMC de um adulto e colocar para uma criança ou um bebê, vai dar tudo errado. Por quê? Porque aqueles padrões normativos ali, eles são totalmente diferentes. Então a gente tem que ficar atento a isso para na hora de fazer essas interpretações. Utilize os protocolos adequados de acordo com o sexo, de acordo com a idade, enfim, né, de acordo com uma série de coisas ali que a gente vai aprender. Bom, um outro componente importante que a gente tem aí também em termos tanto de saúde quanto de desempenho, vem a flexibilidade. Flexibilidade geralmente é a habilidade de você mover uma ou mais articulações, né, uma ou separadamente ou em conjunto, né, várias articulações, por grandes amplitudes de movimento, sem o risco de lesão, tá? O cara tá andando, escorregou, abriu a perna, é flexibilidade? Não, rasgou tudo ali, machucou, né? Não é flexibilidade. Mas a capacidade de você mover aquela articulação ou grupo de articulações aí na maior amplitude possível, isso tem a ver com flexibilidade, tá? Essa flexibilidade ela tem influência se ela for estática ou dinâmica. Você em um movimento estático, né? Cheguei até aqui assim, cheguei até um ponto aqui que eu não consigo passar mais, parei. Essa é a flexibilidade estática. Agora, a dinâmica, eu dou né, um balanceio assim, você vai ver que você ultrapassa aquele arco e volta. Então, os padrões de flexibilidade, testes de flexibilidade, também devem ser observados. Existem testes diretos, testes indiretos, né? Vocês vão ver aí, na hora que a gente for fazer estudar os testes aí, a gente vai interpretar e saber, por que esse teste aqui é direto, por que esse é indireto, enfim, né? Mas é importante saber, na hora de medir a flexibilidade também, o que é importante para mim? Eu medir a flexibilidade estática, medir a flexibilidade dinâmica, qual articulação aqui que eu estou medindo a flexibilidade. Nesse exemplo da foto aí, né, por exemplo, isso aí é um teste de flexibilidade muito utilizado, mas não necessariamente reflete a flexibilidade do corpo todo dessa menininha, né? Reflete principalmente a flexibilidade ali de posteriores de coxa e da lombar. Porém, eu não sei se na cintura escapular ela é flexível, então não posso, por exemplo, com um teste desse, falar assim, ela é flexível, super flexível. Não, ela, de repente, ela é super flexível nesse movimento, mas em um outro, né, em uma outra articulação, pode ser que ela não seja. E vocês vão ver que há uma série de limitações, porque há movimentos em que eles são limitados pela elasticidade muscular realmente. Esse exemplo aí dela, né, desse movimento aí de flexão do tronco aí com os joelhos estendidos, se eu pegar os posteriores de coxa ali, realmente o que limita a flexibilidade dela ali é a elasticidade muscular.
Mas, por exemplo, se fosse para extensão de joelho, não. Por quê? Não tem como eu passar o joelho, ele tranca, né? Chega ali na frente, extensão completa, ele para ali, e aí você não consegue passar disso. Por quê? Porque tem a barreira física lá, osso, né? Então tem algumas articulações que são limitadas pela elasticidade muscular, outras não, outras pela própria congruência articular, por fatores mecânicos, né? Então existe a história lá, por exemplo, você vai pegar uma pessoa que ela tem uma barriga grande, por exemplo, né? Ela vai fazer esse movimento. Às vezes ela não consegue, não é porque ela não tem a flexibilidade dos posteriores de coxa, é porque tem uma barreira mecânica aqui que impede dela avançar mais naquele movimento, naquela amplitude, né? Isso acontece também com pessoas muito hipertrofiadas, muito fortes. Eu digo fortes não em termos de produção de força de mecânica, né? Mas com volume muscular muito grande, que né, não há uma associação, né? Não necessariamente uma pessoa com volume muscular quer dizer que ela é mais forte, né? Mas existia antigamente, por exemplo, uma história, não sei se vocês se lembram do Arnold Schwarzenegger, que é um fisiculturista, né? Foi 7 vezes Mister Olímpia, né? Enfim, né? Vocês devem conhecer a história dele. Ele foi cotado para fazer o filme do He-Man. Não sei se vocês conhecem o He-Man, na minha época, né, era muito famoso, era um cara, ele pegava a espada aqui atrás, levantava, gritava lá, pelos poderes de Grayskull, aquela coisa toda. E o Arnold, ele foi cotado para ser o He-Man, mas tiraram ele, por quê? Porque ele não conseguia pegar a espada aqui. Mas por quê? Ele não tem flexibilidade no tríceps? Não, é porque o cara tem uma melancia aqui no lugar do bíceps e ele não conseguia dobrar aqui para pegar a espada. Então, questão de mobilidade. Então, barreira mecânica. Então, a gente tem que saber observar isso daí na hora que a gente está fazendo esses testes. Fechou? Muito bem. Quando eu falo de equilíbrio, né, é outra valência, né, outro componente da aptidão física que também se encaixa, tanto para a saúde quanto para o desempenho motor. O equilíbrio, ele tem, como eu vou explicar para vocês? Ele é uma capacidade de você manter o seu centro de gravidade ali dentro da sua base de sustentação. Basicamente seria isso, tá? Então você conseguir ali, né, manter aquela posição do centro de gravidade sem que você perca ali as suas bases de sustentação. O equilíbrio também é bastante importante, né? Principalmente à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo muito equilíbrio, e aí por questões cognitivas, né? Labirinto, né? De labirintite e tal, isso pode levar a quedas, né? Se machucar, quebrar, ficar acamado, então problemas de saúde muito grandes, mas também muito ligado ao desempenho motor, né? Então a gente tem uma série de atividades esportivas em que o equilíbrio é muito importante, né? Hoje em dia, por exemplo, é muito em voga o slackline, né? Que se trabalha muito equilíbrio, yoga, essas outras coisas, né? Então você consegue trabalhar essas valências ali e há uma série de testes, né? Você também tem o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico e alguns autores ainda colocam como o equilíbrio recuperado. O equilíbrio estático, né, ou isométrico, ele por si já fala, né, você conseguir ficar parado em uma posição sem que perca essa base de sustentação ali do centro de gravidade. Então é ficar paradinho. O dinâmico é quando você está mantendo esse centro de gravidade na base de sustentação, porém em movimento. Então o slackline, por exemplo, ele envolve muito equilíbrio dinâmico. E o recuperado, que na minha leitura, né, ele é meio que a mesma coisa que o dinâmico, é você perder o equilíbrio e recuperá-lo a todo momento. Então, se a gente vê no slackline isso acontece, até mesmo você caminhando. O caminhar, o correr, é basicamente você perder o equilíbrio e ganhar o equilíbrio novamente. Então, existe essa relação aí um pouco controversa do equilíbrio recuperado, mas equilíbrio estático e dinâmico é basicamente um é parado e o outro é em movimento. Fechou? Bom, agora a gente vai começar a falar especificamente daquelas valências que são relacionadas principalmente ou exclusivamente ali para o desempenho motor, para o desempenho esportivo ou desempenho atlético, tá? Como eu falei para vocês a potência, né? A potência vai lá naquela anterior que eu falei para vocês, que estava lá no desempenho músculo-esquelético, né, e tal, que tinha a força e a resistência muscular localizada. Bom,
Se eu pegar por definição física, né, o que é potência? Força vezes velocidade, ou fazer o maior esforço no menor tempo possível. Bom, se tem força e se tem velocidade, tem potência. Porém, na educação física se usa muito o termo potência para falar a maior potência possível. Geralmente se trabalha potência na educação física com, por exemplo, no exemplo dessa foto aí, né, com bolas de medicine ball, que são bolas pesadas, né, de lançar, né, é uma valência muito importante nos esportes, né. Então esses esportes de curtíssima duração e muita velocidade, por exemplo, a corrida de 100 metros rápidos é muito associada à potência. Saltos, por exemplo, né, você saltar muito alto, né, impulsão, tem muito a ver com potência, mas se a gente for ver assim, tecnicamente, o salto em si, né, saltar, pular, né, vulgarmente dizendo e tal, tem muito mais a ver com impulso do que com potência. Impulso também é uma valência física, tá? Então, se você olhar lá a definição de impulso na física, você vai ver que é força vezes tempo, ou seja, quanto mais tempo eu imprimo uma força, eu tenho maior impulso. Então, a altura do salto, por exemplo, a grande parte dos testes que vocês vão ver, inclusive, de potência na educação física, principalmente esses testes de campo que nós vamos fazer, esses testes eles são tidos como potência, mas se você olhar tecnicamente, eles não são testes de potência, tá? Para eu fazer teste de potência, a minha resposta tem que ser em watts, tá? Ou joules também. Então, há uma relação, tá? Dessa força, da velocidade e tal, porém não necessariamente quer dizer que é potência, mas há uma relação forte, né? Eu fazer movimentos muito rápidos com muita força, então atrela-se isso à potência, tá bom? E se eu for falar, como eu coloquei ali velocidade, né? A gente geralmente coloca elas juntas, apesar de não ser a mesma coisa, que a habilidade, né, a velocidade é basicamente o que? É você ter aquela habilidade de fazer a maior distância no menor tempo possível. Então, velocidade é distância sobre tempo, ou deslocamento sobre tempo, melhor dizendo, né? Se estou falando de uma grandeza vetorial. Então, você fazer movimentos muito rápidos, né? Não necessariamente muito rápido quer dizer com muita potência, porque lembra que potência envolve força também. E se está sendo muito rápido, quer dizer que não tem força, porque não tem carga, tá? Para você vencer. Mas velocidade tem muito a ver com tempo de reação, né? Então tem um aspecto cognitivo ligado aí. Então essas valências elas se confundem um pouco, né? Elas se misturam um pouco e acabam que elas são meio que medidas da mesma forma, mas saibam que são coisas diferentes, né? Velocidade é uma coisa, potência é outra, força, né, dinâmica é outra e assim vai, tá bom? Bom, além disso, a gente pode juntar também a agilidade e a coordenação, que também são muito comuns aí em atividades esportivas, né? A agilidade, basicamente, você mudar rapidamente de posição no corpo, no espaço, altera a direção, altera sentido, muda, né, de trajetória, está indo para cá e vai para lá, ou seja, isso tem a ver com agilidade muito comum em esporte, né? Esportes coletivos, por exemplo, futebol, basquetebol, handball, né? Isso tudo envolve muita agilidade, né? Tem a ver com mudanças da posição corporal no espaço, alterando, né, as direções e o sentido que essas mudanças acontecem, a velocidade que elas acontecem. Tá? Então isso tem a ver com agilidade. Já a coordenação, ela envolve, né, um combinado ali, né, de uma comunicação de sistema nervoso central, visual, coordenação motora, né, músculos se contraindo ao mesmo tempo, agonistas com antagonistas e tal. Isso tudo ali gerando movimentos articulados e combinados de forma eficiente e controlada. Então isso daí envolveria coordenação. A coordenação ela pode ser coordenação motora fina e coordenação motora grossa ou grosseira, né? A coordenação motora fina geralmente envolve músculos pequenos, né, com poucas unidades motoras e movimentos muito delicados, muito precisos, né? Então,
por exemplo, se você vai, eu vou ser um cirurgião, então é uma precisão ali cirúrgica. Tanto a gente fala, precisão cirúrgica e tal, né? Tem que ter uma coordenação motora fina muito grande para pintura, mais o que? Enfim, né? São esses, a colocar uma linha numa agulha e tal, né? Então isso tudo é coordenação motora fina, né? São movimentos mais delicados, mais precisos, que não têm muita força, né? Eles têm muita precisão, mas não têm muita força. Já a coordenação motora grosseira, aí já envolve grupos musculares maiores, né, com mais unidades motores que produzem mais força, que eles não são tão assim precisos, tão delicados, mas eles conseguem fazer movimentos coordenados, né, que te permitam, por exemplo, tem uma relação grande com a agilidade, né, de você conseguir mudar a direção ali de forma coordenada, ou contrair os músculos de forma coordenada, né? Toda vez que você faz algum movimento, né? Ou seja, uma ação dinâmica, ao passo que você tem os músculos antagonistas ali contraindo, você também tem os sinergistas, os estabilizadores, os antagonistas freando, né? Combinando ali tudo ao mesmo tempo para que o movimento ocorra da forma que você quer. Então, por exemplo, pessoas que praticam lutas, né? Ou pessoas que praticam esportes como, sei lá, que tem aqueles gestos motores lá, né? Os gestos esportivos, né? No voleibol, né? Você saber fazer aquilo corretamente é mais grosseiro, né? Envolve força, envolve velocidade, não são músculos tão delicados, mas eles têm uma coordenação muito grande. Então, a técnica esportiva ela está muito ligada a esse aspecto da coordenação. Né? Você saber dar um soco certinho, girar o quadril, girar lá embaixo na base do pé, projetar o ombro para frente, girar o tronco, ou um chute, né? Isso tudo aí vai envolver, né, uma coordenação muito grande que vem juntamente com a técnica. Beleza, pessoal? Bom, então a aula de hoje era para isso, para eu falar, né, deixar claro para vocês quais são esses componentes da aptidão física, tanto os relacionados à saúde quanto aos desempenho motores, os que são comuns, deixar claro para vocês o que são, a definição e tal, porque daí para frente a gente vai entender agora os protocolos de medição, né, os testes aplicados a eles, para a gente saber quando a gente, eu quero fazer um teste de coordenação, um teste de agilidade. Então a gente vai saber quais são os testes disponíveis, quais são os testes diretos, indiretos, duplamente indiretos, qual é o melhor que se encaixa para mim ali dentro daquele público que eu estou testando, ali na escola, na minha realidade. E aí a gente saber exatamente o que a gente está medindo, qual é a aptidão física que nós estamos medindo. Fechou? Bom, então, a aula de hoje foi essa, né? Fica aí, né? Obrigado pela atenção de vocês aí. Fica aí o meu convite, né? Para que vocês agora leiam, né, o material que eu vou deixar disponível lá no Cigarra para vocês e façam as questões, né, formativas que eu sempre deixo lá disponíveis também para vocês estudarem um pouquinho. Se liguem nos prazos aí, não se esqueçam de deixar os comentários ali. Não deixe só comentário, professor, assisti. Aproveite esse espaço para você tirar as suas dúvidas, comentar sobre a aula, algo que você não entendeu muito bem, que eu vou lá e respondo para você e a gente vai mantendo esse contato aí para que você entenda melhor e aprenda melhor um pouquinho da disciplina, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Obrigado pela atenção aí. Valeu. Até mais. Falou.